Show de bola, gente! Estamos aqui de volta para falar de geometria espacial. Você acabou, eu espero que você, meu assinante querido, jovem, perdi adjetivos, que você tenha assistido às construções que nós fizemos nas questões da IAR e da ESA, que nós acabamos de fazer. Assiste, elas estão aqui, ó. Só você assiste, tá aqui, tá por aqui, ou aqui. Não sei, em um desses dois lados, eu não sei exatamente aonde que eu apontei, mas você sabe que tem uns vídeos aí, é só você ir lá, assiste as aulas antes de assistir essa, ok? Para que você tenha consolidado o conteúdo de prismas, tudo bem? Nós vamos começar agora a fazer questões de prismas, tudo bem? Show de bola? Vou fazer uma rápida apresentação aqui. Desce na tela aqui comigo, Estratégia Concursos. Falando com você, eu quero que você sempre se lembre que além do fórum de dúvidas, vocês têm meu e-mail, tem muita gente me enviando e-mail, meu WhatsApp, eu peço já desde então desculpas para quem eu não pude responder ainda, isso vai acontecer esta semana, eu vou responder todo mundo recursivamente, porque essas últimas semanas eu passei mal. Inclusive, teve gente me pedindo as listas que eu prometi, eu não pude enviar. Vou enviar tudo até o final da semana. E, gente, minhas redes sociais, me sigam, por favor. Sempre esqueço de tirar o Twitter. Não se esqueçam de me adicionar, de me seguir. Me adicionar no Instagram, ótimo. Me seguir no Instagram, me adicionem no Facebook. Tenham contato direto comigo. Sobe aqui comigo. Tenha um contato direto comigo para que eu possa tirar suas dúvidas, para que eu possa particularizar o seu atendimento, sim? Cada um tem os seus problemas, cada um tem a sua cognição própria. Então eu espero que você esteja de acordo com isso e que você me apresente os problemas que você está passando. Eu vou fazer o meu máximo para te ignorar. Mentira, eu vou fazer o meu máximo para que você esteja aí, falar, caraca, professor, deu super certo. E esse é o meu objetivo, tá bom? Não tem brilho maior no olho de um professor do que ver que ele teve 2% de participação na vida do futuro aprovado, que ele está participando da vida dele, ok? Show de bola? Tranquilão, gente. Então, vamos começar? Sem mais delongas? Então, desce na tela aqui comigo. Resolução de questões prismas SpaceX. Vamos lá? Então, sem mais delongas, 3, 2, 1, questão 1. Um galpão com as dimensões do desenho abaixo deverá ser construído para armazenar produtos que necessitam de controle de temperatura. Tá bom. Então, ele está contando a historinha aí, né, professor? Isso. Cada um dos condicionadores de ar disponíveis que atendem às suas especificações é capaz de climatizar um volume de até 200 metros cúbicos. Então, ele está dizendo que se aparecer a expressão condicionador de ar, este condicionador de ar só vai conseguir climatizar este volume. Muito bem, nessas condições pode-se afirmar que o maior comprimento, está escrito lambda, é L, tá bom? Porque ele escreveu L aqui, né? Que o galpão pode ter em metros para ser equipado com 3 aparelhos de ar-condicionado. Galera, sobe aqui. Se cada aparelho de ar-condicionado permite que você condicione um ambiente de 200 metros cúbicos, se eu tenho 3, é cumulativo. Eu consigo agora condicionar 600 metros cúbicos com o meu ar-condicionado. Tudo bem? Então, ele acabou de te dar o quê? O volume do galpão. Tudo bem? Porque a gente faz isso por uma regra de 3 simples, pura lógica. 200 metros cúbicos é um ar-condicionado. Então, se são 3 ar-condicionados, então, são 3 aparelhos, então você tem 600 metros cúbicos para condicionar o seu ar. Tudo bem? Show de bola? Vou descer na tela aqui comigo. Então, o volume de um galpão desses tem que ser de, no máximo, 600 metros cúbicos. Ok? Beleza. Então, agora é só a gente achar esse volume. Você consegue ver um prisma nesta figura?
Isso é um prisma, tá? Se você não consegue ver um prisma, eu vou desenhar essa figura de uma outra maneira. E vai ficar um pouquinho mais claro que isso de fato é um prisma, tá? Então vamos lá. Vou fazer com o mínimo de capricho aqui. Opa! Então, a galera que já tem uma boa imaginação já deve estar vendo que esta figura que eu estou desenhando é a figura que está aí do lado, só que a gente colocou ela meio que em pé, né? Você consegue ver isso? Se você não consegue, espera eu terminar de desenhar que vai ficar um pouco mais claro, tá? Opa! Tá. Vamos colocar aqui a parte de trás. E pronto. Esta figura que eu acabei de desenhar é essa figura daqui, que o problema passou, só que com uma rotação, certo? E aí fica mais fácil de você visualizar o seu prisma, né? Inclusive, na figura que está ali, isso aqui está dividido, né? Essa reta vermelha que eu acabei de desenhar aqui seria essa reta vermelha que eu acabei de marcar aqui, certo? E aí, gente, a prova de que isso é um prisma é que se você fizer qualquer corte transversal e paralelo à base, sempre que você fizer esse corte, não importa onde que ele seja feito, contanto que seja paralelo à base, esse corte, ele vai ter sempre o mesmo formato da base. Tá vendo, ó? Aqui em cima você tem um pentágono. E aqui embaixo você continua tendo o mesmo pentágono. Tudo bem? Então sobe aqui comigo. Então estou falando para vocês a definição de prisma, né? Lembra disso? É uma coluna, qualquer que seja, que quando você faz cortes, a parte de corte é sempre igual, ok? Então isso é um prisma. De cima até abaixo, eu vou fazendo cortes paralelos à base e as figuras formadas são todas iguais, tá? Isso aqui é a definição de prisma. Se você não lembra disso, dá uma olhada na aula que eu defino prismas para você, tá um pouquinho mais acima aí. Show de bola? Então desce na tela aqui comigo. Então, beleza. Como é que a gente calcula, professor? Volume de prisma. Volume de prisma é a área da base vezes a altura. Sim ou não? A altura deste prisma é L. Você concorda com isso? Então, eu já sei que isso aqui vai virar L. O volume desse prisma é 600, né? A gente já concluiu isso. Falta achar a porcaria da área da base. Então, vamos lá. Eu botei um rascunho aqui justamente para a gente poder... Nem vai precisar do rascunho, na verdade. Então, vamos desenhar essa figura aqui, a base, né? E é aí que eu falei que a gente vai ter que brincar de geometria plana, tá certo? Porque achar a área é um problema de geometria plana. Enquanto eu estou desenhando, deixa eu ir falando com vocês. É sempre assim, gente, esses problemas de geometria espacial, eles, 95% deles, recaem em problemas de geometria plana, porque, afinal, volume é a área da base vezes altura. Cara, área da base, área é problema de geometria plana, certo? Bom, isso aqui é um pentágono. Esse pentágono tem esse lado aqui medindo 4, isso aqui mede 4. Ele diz que isso tudo aqui mede 7. Então, vamos colocar essa medida aqui. Já vou fazer uma pequena manipulação aqui. Se tudo mede 7, certo? Se de baixo até em cima isso aqui mede 7, e esse pedacinho aqui mede 4, então este pedaço aqui mede 3. Sim ou não? Porque 7 menos 4 tem que dar 3.
correto? Sim, professor. Isso. Então, que mais? Ele diz também que esses pedaços aqui medem 5, correto? Então, vamos colocar aqui 5. Isso aqui mede 5, isso aqui mede 5. E aí, a gente quer achar a área dessa figura. Eu vou começar fazendo isso aqui. Beleza? Baixando uma altura neste triângulo isósceles. Essas medidas aqui são iguais, porque o triângulo é isósceles, né? A base da altura também é mediana. Então, agora, eu vejo que este pedaço aqui mede 3, né? Aqui, ó. Esse 3 vem para cá, certo? E aí, gente, você percebe que este triângulo aqui virou um triângulo pitagórico, certo? Um triângulo do tipo 3, 4, 5, né? Ó, 3 de cateto, 5 de hipotenusa, o outro cateto só pode ser 4. Se você não concorda com isso, chama de x e faz Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Professor, eu não entendi direito, não. Eu estou fazendo Pitágoras nesse triângulo vermelho aqui. Ah, tá, porque 5 é hipotenusa. Ah, entendi. Isso, então, 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é quanto, professor? 9. E x ao quadrado, né? Isso. Aí 25 menos 9 dá 16. Caraca, professor, poliglota, né? Eu decorei mais cedo hoje. Então, isso aqui mede 4. Então, cada um desses x's mede 4. Então, isso aqui mede 4. Isso aqui mede 4. Portanto, isso aqui embaixo mede 8. Correto? Muito bem. Bom, com isso a gente consegue achar a área de tudo que a gente quiser, ok? Vamos colocar a área de azul. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos achar essa área desse triângulo aqui. Como é que a gente acha a área de triângulo? É base vezes altura sobre 2. A base é 8. A altura é 3. Dividido por 2. 8 vezes 3, 24. Dividido por 2, 12. É 12 o quê? Metros quadrados? Isso. Ok, gente? Então, é base vezes a altura sobre 2. Tudo bem? Show de bola? E aí, agora a gente vem para esse retângulo aqui. Calcular a área de retângulo é lindo, né? Muito fácil, né? É só fazer base vezes altura, sem dividir por 2. Então, base, 8, né? Vezes a altura, que é 4, isso dá 32 metros quadrados. Tudo bem? Beleza? E daí, professor? E daí que agora você sabe que a área da base desse prisma é 32 mais 12, que dá 44. Tudo bem? Show de bola. Ah, tá certo. Tava checando aqui porque eu fiz a conta antes, porque deu... Você vai ver, a conta vai ficar feia. A conta fica bem feia. Ó, vai ficar 600... Calma aí. 600 é igual a 44. Olha que conta feia. Aí, como eu não tenho calculador aqui agora, eu já fiz essa conta antes. H vai ser igual a 600 dividido por 44. Portanto, esse H dá, eu já esqueci quanto é que dá, 13,63. Agora eu só veio com a conta pronta, professor? Sim, é essa conta aqui. Mas eu vou ter a conta pronta na hora da prova? Não, mas conta você sabe fazer, né? Ah, o senhor me subestima. Então, beleza. Então, agora a gente tem que entender o que a questão está pedindo, né? Isso aqui é o mínimo que eu preciso ter. Então, eu preciso marcar a resposta que seja maior que isso, mas a mínima possível. Então, vamos lá. 13 não é maior. Esse aqui vale. Esse aqui não. Esse aqui não vale porque já é menor que 20. Já é maior que 20. Opa, mas 15 é menor que 20 e maior que 13. Então, o gabarito é a letra E. Dentre as opções que ele me deu, a melhor opção
é 15, certo? Então, gabarito, letra E. Tem que ser um pouquinho maior, porque se eu colocar 13, eu vou estar perdendo metros cúbicos de condicionar o ar, né? Então, para que eu possa condicionar com o máximo de aproveitamento, tem que ser ou isso ou maior que isso. Beleza? Deixa eu só fazer um comentário aqui. Como eu estou querendo saber área, o que me importa é base vezes altura, certo? Base vezes altura. Eu não posso somar as coisas, porque isso é perímetro, né? Sobe aqui comigo. Se eu estou querendo calcular a área da base, essas coisas mais metros quadradísticas, né? Eu não posso somar coisas, porque eu vou continuar no mundo dos metros, né? Se eu somo 4 metros com 4 metros, dá 8 metros, não dá metro quadrado, certo? Então tem que ser área, tá bom? E aí, para você poder fazer essas coisas, você tem que assistir uma aula de áreas. E aí eu recomendo realmente que você reassista as aulas de áreas que a gente já viu, se você tiver muito problema em cálculo de área. Tudo bem? Show de bola? Podemos ir para 2? Desce para a tela aqui, então. Pedro construiu um aquário em forma cúbica. Pedro construiu um aquário em forma cúbica. Enquanto o enchia, ele notou que colocando 64 litros de água, o nível subia 10 centímetros. Qual é o volume máximo em litros que comporta esse aquário? Então, eu estou aqui fazendo um desenho deste aquário. Tudo bem? Então, nós temos aí um cubo. A grande característica do cubo é qual, hein, professor? É que todas as arestas são iguais. Ah, elas são todas iguais? Aham. Ah, tá. E, professor, ele vai começar a encher esse aquário, né? Isso, ele vai começar a encher esse aquário. Então, vamos encher. O volume máximo em litros que comporta esse aquário. Vou colocar 64 litros, eu vou dizer que essa aresta aqui é A. E quando eu colocar 64 litros, a água vai subir 10 centímetros. Estou tentando... Eu vi um comentário ali interessante, daqui a pouco eu comento. Sobre o rendimento, né? Eu também pensei isso na primeira vez que eu vi a questão, a anterior, mas não é assim não. Daqui a pouco eu explico por quê. Deixa eu terminar essa aqui. Então tá aí, a água subiu essa quantidade aí, tudo bem? E ele diz que aqui dentro desta coluna líquida, tem 64 litros, ok? Bom, aqui a gente vai precisar lembrar que 64 litros é a mesma coisa que 64 decímetros cúbicos. Você tem que saber isso aqui de cabeça, tá bom? Litro e decímetro cúbico é essencialmente a mesma coisa, tá? Uma é medida de volume, outra é medida de capacidade. E aí, o que eu faço agora? Bom, ou você passa decímetro cúbico para centímetro, não é uma boa ideia, porque ele está pedindo a resposta em litros, ou você passa de centímetro para decímetro. Sim ou não? Como é que eu faço, professor, para passar de centímetro para decímetro? É só você dividir por 10. Isso aqui dá 1 decímetro. Tá certo? Então, eu já sei que isso aqui é um paralelepípedo. E volume de paralelepípedo é só multiplicar todas as dimensões. A e 1. Isso tem que ser igual a 64. Jesus. 64. A vezes A dá A ao quadrado. A é igual a 8.
É isso que ele quer, professor? Não, ele quer o volume máximo que comporta esse aquário. O volume máximo é o volume do cubo. Como é que é volume de cubo? É a aresta ao cubo. A gente acabou de achar que a aresta é 8, né? 8 ao cubo que dá 512. Deixa eu ver. 8 ao cubo é 2 ao cubo, 2 elevado a 9, 512. 512. Gabarito. Letra C de casa. Tudo bem? Isso aqui, mas professor, isso aí saiu em decímetros cúbicos, né? Ele quer em litros. Sim, mas isso aqui é a mesma coisa que litros. Tudo bem? Show de bola? Bom, próxima questão. Questão 3. Um prisma reto com 5 centímetros de altura e base retangular contém água até uma altura de 3 centímetros. Então, deixa eu desenhar esse prisma reto aqui. A base dele é retangular. Então, como ele é reto, não é oblíquo, né? Então, a gente pode desenhar ele do jeito normal que ele tem que ser, né? Isso aqui, prisma reto de base retangular, tem um nome bonitinho. Isso aqui se chama um paralelepípedo reto retângulo, né? Como a gente viu na teoria. Mas vamos lá. Tem 5 centímetros de altura. Dimensões da base, 4 e 6. Ok? E ele contém água até uma altura de 3 centímetros. Então, mais ou menos até aqui tem água. Show de bola. Tem água até essa distância aí. Um cubo maciço de aresta igual a 2 centímetros é colocado dentro desse prisma, ficando totalmente submerso. Aí, gente, a água vai subir, certo? Quando eu colocar o cubo, o nível da água vai subir, né? E vai subir um volume que vai ser igual ao volume do cubo, ok? Primeiro, então, vamos calcular o volume do cubo. O volume do cubo é 2 ao cubo, certo? Isso é 8 centímetros cúbicos. Então, eu já sei que esse volume aqui, que é o volume que entrou na água, é 8, correto? Só que isso aqui é um paralelepípedo, né? É um paralelepípedo de dimensões 4, 6 e uma altura que eu não conheço. Mas eu posso conhecer, basta que eu faça 4 vezes 6 vezes H e iguale este volume a 8. Sim ou não? Fazendo esta conta, isso vai ficar 4 vezes 6 vezes H é igual a 8. H é igual a 8 sobre 24. Isso dá 1/3. Professor, não tem o gabarito. Sim, porque ele não está pedindo esta altura de 1/3. Ele está pedindo a altura do nível da água. Certo? Como ela já está a 3 centímetros de altura, qual que vai ser o nível da água? O nível da água vai ser 3 mais 1/3. 3 vezes 3, 9, mais 1 dá 10/3. Gabarito, letra B de Boela. Tudo bem? Sobe aqui comigo, então. Tá rolando, gente? Dá uma respirada. Solta. Faz parte que você esteja encontrando dificuldade. Faz parte que você esteja olhando para cima, para o lado. O que eu tô fazendo aqui? Não sei onde eu tô. Faz parte. Mas enquanto você está assistindo, a sua cognição está aprendendo. Por mais que você ache que não esteja, está. Ok? Cognição é um negócio passivo na nossa cabeça. A atividade realmente só acontece depois que você pratica, sim? Então, você precisa exercitar. Pegue esses exercícios, refaça, faça outros, refaz, pega a teoria, lê, reassiste as aulas de teoria, não deixe isso pra lá. Faz parte, vai mudar a sua vida. Tudo bem? Desce na tela aqui comigo, então. Então, vamos lá. Questão 4.
o hexágono regular ABCDEF é uma secção plana de um cubo de aresta 2A raiz de 3. Cada vértice do polígono divide ao meio a aresta na qual está apoiado. Eu vou utilizar essa figura aqui, tá bom? Não vou desenhar de novo, não. Bom, qual é a área desse hexágono? Então, ele quer saber a área desse hexágono simpático que está aqui. Sim? Como é que você acha a área de hexágono, hein? É uma das áreas que a gente mais discutiu, né, na aula de círculos. A gente falou bastante, né, da área do hexágono. Área de hexágono. Vamos colocar aqui, ó. E é por isso que eu disse que essa aula serve para todo mundo. Você vai acabar de ver agora como é que você calcula a área de um hexágono, certo? Você se lembra que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, de quebra, você aprende a área do hexágono e você aprende também a área de um triângulo equilátero. Isso acontece porque você pode dividir um hexágono qualquer sempre em 6 triângulos equiláteros, certo? Cada um desses triângulos aqui é equilátero. Esse, são todos equiláteros. E aí, como são 6 deles, você multiplica por 6, tá? Mas então, nós temos o seguinte, nós precisamos achar o lado do hexágono. Sem lado, a gente não resolve. E aí, a gente pode fazer o seguinte. Ele diz que a aresta do cubo mede 2A raiz de 3. Tudo bem? Isso aqui é ponto médio. Então, daqui para cá tem A raiz de 3 e daqui para cá também A raiz de 3. Ok? A esquerda também, aqui, ó. A raiz de 3. A raiz de 3. E aí, gente? Olha para esse triângulo retângulo bonito que aqui está. Esse triângulo mata a questão. Porque o cateto e o cateto que eu tenho permite que eu ache a hipotenusa, que é justamente o lado do meu hexágono, né? Então, vamos lá, vou fazer Pitágoras aqui. Isso fica assim, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, certo? Aí vamos lá, L ao quadrado fica igual a... Aqui fica só 3A ao quadrado, a raiz morre por causa do quadrado, né? Isso aqui também fica 3A ao quadrado, portanto, L ao quadrado é igual a 6A ao quadrado. L vai ser igual a raiz de 6A ao quadrado, que é igual a raiz de 6. Mas, na verdade, deixa assim. Ué, professor, por quê? Tem que achar L. Não tem, não. Na fórmula da área, o L já está ao quadrado, certo? Ah, é verdade, né, professor? Na área do hexágono, é 6L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4, né? Dá para simplificar, né, professor? Dá para simplificar por 2. Fica 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Nós sabemos que L ao quadrado é 6A ao quadrado. Então, substitui lá. 3 vezes L ao quadrado vai virar 6A ao quadrado. Então, para quem não entendeu, isso aqui era o meu L ao quadrado. E pronto, agora é só terminar a conta. Corta 6 com 2, dá 3. 3 vezes 3, 9A ao quadrado, raiz de 3. Gabarito, letra A de amor. Tudo bem? Show de bola? Bom, próxima questão. Questão 5. Questão longa, parece, né? Isso, é longa. Dispondo de um recipiente em forma de
paralelepípedo rectangular com as dimensões da figura, preenchido com água até o nível indicado, um aluno fez o seguinte experimento. Mergulhou na água um cubo maciço com 1 centímetro cúbico. Então sobe aqui comigo, rapidinho. Então, só para vocês terem uma ideia do que ele fez. Tinha lá um recipiente com água até um ponto. Ele pegou um cubo e jogou dentro. O que aconteceu com o nível da água? Subiu um pouquinho. Você consegue entender isso? Se eu joguei, o aluno, que daqui não tinha mais nada para fazer, pegou um cubo e jogou dentro da água que tinha um líquido, né? Dentro do recipiente que tinha um líquido. E aí, o líquido subiu um pouquinho. Tudo bem? Show de bola? Desce aqui para ver o que mais esse infeliz fez. Então, aí ele mergulhou sucessivamente novos cubos. Então, não satisfeito em mergulhar o primeiro cubo, o infeliz começou a mergulhar novos cubos, cada vez maiores, cujos volumes formam, a partir do primeiro, uma PA de razão 2. Após mergulhar certo número de cubos, ele verificou que a altura do nível passou para 39. Ou seja, depois que ele fez toda essa zoeira, quando ele viu o que ele tinha feito, ele percebeu que a água subiu 2 centímetros. E aí, a pior pergunta do mundo. Com base nessas informações, qual é a área total do último cubo colocado? Sobe aqui comigo, então. Cara, essa é uma questão que te assusta. Vai dizer que não assusta? Se não te assustou, ótimo. Mas, cara, ela assusta porque é uma mistura de muita coisa. E sabe o que acontece? Na nossa cabeça, porque a nossa cabeça, ela é... Cara, tem uma palavra pra isso. Como é que é? Quando você se auto... Vou lembrar. Não vou lembrar. Mas, enfim. Você mesmo conclui que você não vai conseguir fazer. Você mesmo conclui isso. Você fala, caraca, não rola. Não rola. Se autossabota, lembrei. Então, a nossa cabeça, ela é uma autossabotadora nata. Leu a questão, viu que tem geometria espacial, PA, cilindro, sobe nível, área total, não sei fazer, porque é muita coisa. Isso é a maior falácia, a maior ilusão que a sua cabeça pode te trazer. É ilusão, gente. Nossa cabeça, ela tende a voltar ao equilíbrio. Estudar é um ato de desequilíbrio, ok? Quando a gente está estudando, a gente não está equilibrado, não. A gente está desequilibrando a nossa cabeça para poder ir para a borda excêntrica do mundo, para poder encontrar o nosso conhecimento, a cognição correta, enfim. Quando você retorna com o conhecimento, a sua cabeça fala, eu não quero isso aqui dentro. E ela joga fora. Aí você acaba achando que é difícil. Não é difícil. Acredita em mim que a prática aqui, ela faz tanta diferença, que você vai se surpreender consigo mesmo. Sim? Se surpreender consigo é muito tenso, sabe por quê? Porque se já é consigo, entendeu? Então o seu professor errou o português. Então é o seguinte, não fica pensando que o bagulho é outstanding, difícil pra caramba. Tenta, só olha e pelo menos tenta. Olhar já é tentar, mesmo que não saia nada. Pensa em qualquer coisa. Eu PA, termo geral, eu sei isso. Soma dos termos, eu lembro mais ou menos. Vou dar uma olhada no livro texto. E é isso aí. Show de bola? Então, desce na tela aqui comigo. Vamos fazer. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente precisa é descobrir quanto de água que subiu. A gente precisa descobrir isso, professor? Precisa. A gente precisa saber qual é o volume que entrou, né? Qual é a quantidade de cubos que entrou. Ah, tá. E quanto, professor, de cubo que entrou aí? Vamos ver. Este paralelepípedo retângulo aqui,
ele tem dimensões 7, 14 e 2. Certo? Isso é só o volume que ingressou, ok? Fazendo essa conta, 7 vezes 2 dá 14, 14 vezes 14 é um quadrado perfeito famoso, dá 196. Isso me diz que o volume dos cubos, de todos os cubos, é 196. Ok? Beleza. Vamos lá. O volume do primeiro cubo era quanto, professor? Era 1. Ah, 1 centímetro cúbico, né? Exato. A partir daí, vai aumentando em razão 2. Então, o volume do segundo cubo já é 3. O volume do terceiro cubo é 5. E por aí vai. Como é que vai ser, professor, o volume do último cubo? Você se lembra da fórmula? É A1 mais N menos 1 vezes R. Termo geral da PA, que você não aprendeu assim. Você aprendeu, ao invés de V, era a letra A. Eu escrevi V porque é volume. Tá bom? Mas se quiser escrever com A, não tem problema. Tá bom? Vamos ver como é que fica isso. V1 é 1. A quantidade eu não sei. E a razão é 2. Correto? Show de bola? Bom, isso fica 1 mais 2n menos 2. Isso dá 2n menos 1. Ok? Então, este é o volume do último cubo. E aí, eu sei que o volume do primeiro, mais o volume do segundo, mais o volume do terceiro, porque o menino ele foi colocando cubos, né, dentro, ele foi enchendo de cubos esse recipiente. E eu sei que no final, eu obtive 196 centímetros cúbicos. Então, isso aqui é igual a 196. Tá bom? Soma dos termos de uma PA é o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Isso tem que ser igual a 196. Passa o 2 para o outro lado multiplicando. V1 é 1. Vn é 2n menos 1. Isso tem que ser igual a 196 vezes 2. 1 corta com menos 1. N vezes n dá n ao quadrado, perdoa, n ao quadrado. Isso tem que ser igual a 196 vezes 2. Corta 2 com 2. N vai ser igual a raiz de 196, que é igual a 14. Isso me diz, gente, sobe aqui comigo, isso me diz que esse menino ele foi somando cubos até o 14º cubo. Ele não colocou o 15º, ele colocou 14 cubos dentro do recipiente, cada vez aumentando 2 em 2. Então, se você soma 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais com certeza serão 14 cubos. Aqui vai um segredo para você. Isso é um segredo que não tem nada a ver com geometria espacial, um segredo de PA, tá bom? Eu vou mostrar isso para você, na verdade. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Desce aqui comigo. Olha só, eu vou colocar aqui um monte de números ímpares, tá bom? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, tá bom? São os números ímpares. Vocês concordam que isso aqui são os números ímpares? Beleza. O primeiro número ímpar é o 1. Agora, imagina que você some os 2 primeiros ímpares. Deu quanto? 4. Agora, os 3 primeiros.
1 mais 3, 4, mais 5, 9. Os 4 primeiros, 16. Os 5 primeiros, 25. Os 6 primeiros, 36. Você está vendo o que está acontecendo? O que está acontecendo é que isso aqui é 1 ao quadrado, isso aqui é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Isso me diz, gente, sobe aqui comigo, que se você soma os 11 primeiros números ímpares, vai dar 11 ao quadrado. Se você soma os 6 primeiros, dá 6 ao quadrado. Se você soma os 100 primeiros, vai dar 100 ao quadrado. Se você soma os 2.137 primeiros, vai dar 2.137 ao quadrado. Agora pensa. A soma dos cubos dá 196. 196 é 14 ao quadrado. Quantos cubos que eu coloquei? 14 cubos, certo? Tudo bem? Porque 14 ao quadrado é a soma dos 14 primeiros números ímpares, que são os volumes desses cubos, tá? Só funciona isso aqui, presta atenção, isso só funcionou porque, por coincidência, os volumes desses cubos eram números ímpares, desde o início. Por isso que funcionou. Não saia fazendo isso em qualquer lugar. É só se começar do 1 e for subindo de 2 em 2, ok? Fora isso, você vai ter que fazer fórmula de PA. Tá bom? Então, desce na tela aqui. A gente achou a quantidade de cubos, certo? 14 cubos. Isso nos diz que o volume do último cubo... O volume do último cubo, tá aqui a fórmula, né? 2n menos 1. Como é o 14º, basta que eu substitua n por 14. Então, vai ficar 2 vezes 14 menos 1. Dá 28 menos 1. Isso dá 27 centímetros cúbicos. Isso me diz que o último cubo que foi colocado tinha 27 centímetros cúbicos. Está aqui o nosso cubo. Esse foi o último que foi colocado, né? Qual é a aresta desse cubo, professor? A gente vai descobrir agora. A gente sabe que a aresta de cubo é A. É tudo igual, né? E aí o volume de um cubo é A ao cubo. Só que, professor, o volume é 27, né? Exatamente. Aí, como eu sei que 27 é 3 ao cubo, corta 3 com 3, porque cubo é injetor, né? 3 centímetros. Então, a aresta desse cubo é 3. Ele quer a área total. Como é que é, professor? Área total de um cubo. Um cubo tem 6 faces, certo? Cada face tem área A ao quadrado. Como são 6? 6A ao quadrado. Isso fica 6 vezes 3 ao quadrado, 6 vezes 9. 54 centímetros quadrados. Gabarito letra A. Tudo bem? Sobe aqui comigo. Então, questão complicada, entre aspas, sim. O que você vai fazer? Refazer. Tá tirando foto das questões? Eu aconselho que você tire, tá? Esse vídeo não vai ficar no YouTube, fica só para os assinantes. Então, não assinantes do YouTube, eu digo assinantes do Estratégia Militar, pacote PSEC Cefom. Esses vídeos não ficam disponíveis, então tira foto. Tira foto, cara. Tira foto, tá bom? Pacote EASEAR também vão estar presentes esses vídeos. Tira foto para você poder tentar fazer depois, ok? Quem quiser que depois eu volte para você poder ir tirando foto, me fala que eu vejo aí. Se não tiver ninguém falando, eu não vou voltar o vídeo, tá bom? Aí você mesmo volta aí manualmente, ok? Show de bola? Muito bem. Então, são 9h30, dá para continuar. Próxima questão, questão 6 da tela. Em um cubo de aresta medindo 4, forma-se um triângulo VEF, conforme figura abaixo.
em que V é o centro do quadrado ABCD. Qual é a área em centímetros quadrados do triângulo VEF? Olha aqui, judiação. O que a gente precisa fazer? Estudar, professor. Isso, também precisa estudar. Mas a gente precisa encontrar a altura desse triângulo, seja objetivo. Ele pediu área, falta achar a altura. Nossa, ficou horrível essa altura. Deixa eu desenhar de novo. Show de bola. Então, nós temos aqui, de verde, a altura deste triângulo. Mede quanto, professor? Não sei, eu vou chamar de H. Mas ele disse que esse cubo tem aresta 4, né? Então, a gente já sabe a base desse triângulo. 4. A gente precisa agora encontrar este H. Sem ele, a gente não resolve a questão. E aí, a gente pode fazer assim. Isso aqui se chama apótema do quadrado, mede 2, certo? Supondo que isso aqui seja ponto médio, você pode construir este triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo o triângulo aí? Deixa eu pintar ele aqui para você. Tá aí. Este triângulo retângulo que você está vendo aí, eu vou desenhar ele ao lado aqui para facilitar. Ele possui as seguintes características. Isso aqui mede 2. Isso aqui mede 4, porque é a aresta do cubo. E o outro segmento, que é a hipotenusa, é o segmento verde que está ali do lado. Ele mede H. O que eu acabei de achar por Pitágoras? Eu acabei de achar o H, que é o que me falta para poder calcular a área. Sim? Então vamos fazer Pitágoras. H ao quadrado é 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Portanto, H ao quadrado é igual a 4 mais 16. Isso é igual a 20. H vai ser igual a raiz de 20. 2 raiz de 5. Acabou, professor? Não tem opção. Ó, o senhor errou. Não, rapaz, ainda não acabou. Ele quer a área, né? Então, a área daquele triângulo... Pintar ele de azul? Porque ele quer, finalmente, essa área aqui. Ele quer essa área azul aí. Como é que você acha essa área azul aqui? É base vezes a altura que a gente acabou de achar, dividido por 2, né? Assim que é a fórmula de área de triângulo. Isso aqui fica 4 raiz de 5 centímetros quadrados. Gabarito, letra A. Muito bem, gente. Próxima questão. Questão 7. Para mim, a mais difícil que já caiu de prismas na SpaceX. Sim, essa questão foi uma maldade. A figura espacial representada abaixo, só um comentário, essa figura ela tem um nome, tá? Isso aqui se chama um tesserato. É um hipercubo de quarta dimensão. Ok? Você não precisa gravar esse nome, não. Mas é interessante que você saiba que isso aqui existe. Eu não vou utilizar nada de quarta dimensão, tá bom? Mas sobe aqui comigo. Esses conhecimentos para as provas de oficialato são muito importantes. Sim, a gente tem que estar ligado em tudo. Sim, um pouquinho de tudo. Você vai precisar de muita visão espacial aqui, tá bom? Eu quase comprei varetas e borrachinhas para poder fazer esse tesserato, porque quando eu venho para cá, eu vejo as questões um pouquinho antes, dou uma olhada assim para ver se tem alguma que tem uma necessidade maior ou menor. Essa aqui eu tinha certeza que a gente vai precisar de uma visão espacial bem grande,
tá? Eu vou fazer o meu máximo aqui para que você consiga enxergar. Não se esqueça que se você não entender, você pode acessar o nosso fórum de dúvidas, a gente responde em menos de 24 horas. Tudo bem? Show de bola? Desce na tela aqui comigo então. Vamos lá. Esforço, gente. Essa sim é uma questão difícil, tá? Por causa da visão espacial. A conta é mínima, pelo menos ao meu ver aqui. Bom, vocês conseguem entender a figura? É um cubo que está do lado de fora, que eu vou contornar esse cubo porque ele está na mesma espessura que o cubo de dentro, e isso não ajuda a visualizar a figura. Então, estou aqui reforçando as arestas do cubo de fora. Ok? Então, tá aqui. Show de bola. E lá dentro tem um cubinho menor. E aí eu vou começar a fazer algumas coisas nele. Primeiro deixa eu te mostrar o que ele está pedindo. Se as arestas do cubo maior e menor medem 8 e 4, então deixa eu só colocar isso aqui. Isso aqui mede 8. Isso aqui mede 4. Ok? Qual é a medida de cada uma das arestas que ligam os dois cubos? Arestas que ligam os dois cubos são essas arestas verdes aqui, ó. Qualquer uma delas serve. Eu vou escolher uma, vou escolher... Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Acho que eu vou escolher a de baixo, né? Tanto faz, são todos iguais. Tudo bem? Eu estou escolhendo aqui, fica com uma melhor visão espacial. Então, vamos começar? Primeira coisa que eu faria é pular, né, professor? Não, a primeira coisa que eu faria é projetar este e este ponto no teto e no chão. Então, deixa eu fazer isso aqui. Eu não entendi nada que o senhor falou. O senhor falou que o senhor vai projetar isso. Deixa eu te mostrar. Finge que eu estou furando o cubo de cima, tá bom? Furando, professor? Deixa eu ver exatamente aonde que vai furar. O senhor pegou um palito de churrasco e furou o cubo de cima. Exatamente. Ah, entendi. O senhor furou mesmo, né? Exato. Ficou ótimo. Deixa eu só tirar aqui um pontilhado extra aqui. Isso. Tá vendo aí? Então eu furei este cubo. Furei e encontrei um conjunto de pontos. Eu quero focar nesses dois pontos aqui. Em primeiro lugar, eu quero que você perceba que esses dois segmentos azuis aqui são iguais. Esse segmento azul aqui e esse segmento azul aqui, e esse segmento azul aqui, eles são iguais. Eu vou chamar esses dois segmentos de X. Uma coisa que você sabe é que X mais 4 mais X dá 8. Certo? Porque vai desde baixo até acima do cubo. Então, eu já sei que X mais 4 mais X é igual a 8. X mais X dá 2X. 8 menos 4 é 4. X é igual a 2. 2 o quê? É centímetros? Isso. Show de bola. Então, encontramos as medidas azuis. Agora você vai fazer um negócio muito louco. Você vai fazer o seguinte. Deixa eu ver se é melhor fazer isso em cima ou embaixo. Deixa eu parar para pensar um pouquinho. Na verdade, eu vou apagar esse ponto que ele ficou mal posicionado. Calma aí. Deixa eu roubar aqui um pouquinho. Pronto. Roubei. Melhorou. E a vareta que veio lá de cima, lá, pronto. Beleza. Eu acho que eu vou fazer em cima, fica melhor. Eu vou pegar uma outra vareta agora.
E vamos ver que cor eu escolho essa vareta. Eu vou escolher laranja. E vou colocar ela estendida assim. Isso aqui é uma diagonal do cubo. Você concorda que isso é uma diagonal? Esta diagonal você tem como calcular. Como é que você calcula diagonal, professor, de quadrado? Diagonal do cubo, ó. Diagonal do quadrado. Como é que você calcula, professor, diagonal do quadrado? É o lado do quadrado. O lado desse quadrado é 8. Portanto, isso aqui mede 8 raiz de 2. Lembra disso, ó? Todas as vezes que você tiver um quadrado de lado L e você quiser calcular a sua diagonal, é o lado vezes a raiz de 2. Tá bom? Já falei isso algumas vezes aí no decorrer do curso. Tá bom? Beleza. A gente sabe que mede 8 raiz de 2, tá? Eu vou apagar isso aqui, porque eu vou precisar fazer uma construção. Mas saiba que mede 8 raiz de 2, por isso que eu desenhei agora há pouco. E aí eu vou pegar uma terceira vareta e vou furar o cubo de novo. Assim, ó. Caraca, professor, essa questão aí, eles colocaram de muita maldade, né? Muita, cara, muita maldade. Tá aí. Beleza. Esse segmento roxo que se formou aqui em cima é exatamente essa diagonal do cubo de baixo. Você vê isso? Olha só, essa diagonal aqui tem exatamente a mesma medida que essa. Só que a gente sabe que isso aqui é um cubo de lado 4. Portanto, esse quadrado tem lado 4. E diagonal de quadrado é lado vezes raiz de 2. Então, isso aqui em cima mede 4 raiz de 2. E esses pedacinhos que sobraram aqui, eu vou chamar de y. E y. E daí, o que a gente conclui é que y mais 4 raiz de 2 mais y, aí agora sim eu vou relembrar para você que isso aqui mede 8 raiz de 2. Y mais y dá 2y. 8 raiz de 2 menos 4 raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Portanto, y é 2 raiz de 2 centímetros. E daí, gente, a gente formou um triângulo retângulo em que um dos catetos é y, o outro cateto é x, e o terceiro e último cateto, tá acabando as cores, o terceiro e último cateto, que é esse azul escuro aqui, é o que eu vou chamar de R de resposta, né? Porque é o que a gente quer, é aquela aresta ali. Ok? Acabou que eu fiz com o triângulo de cima, mas tudo bem, não tem problema. Então, fazendo Pitágoras, você obtém que R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Deixa eu fazer essa conta aqui. R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. R é o que eu procuro. X mede 2. E y mede 2 raiz de 2. Certo? Ao quadrado. Jesus, onde é que veio o 2? Muito bem, isso fica 4 mais 8, que dá 12. Portanto, R vai ser igual a raiz de 12, que dá 2 raiz de 3 centímetros. Gabarito. Letra C. Então, bom, sobe aqui comigo. Então, essa é uma questão atípica, sim? Essa sim é atípica. Você percebe que a conta não é muito difícil, mas a visão espacial que ela exige é realmente muito grande.
É por isso que eu faço questão de desenhar passo a passo as figuras, para que a gente esteja super preparado para esse tipo de exercício. Sim? Não tem outra forma, tá? Visualizar 3D num plano 2D é uma arte que você, aos poucos, está desenvolvendo. Tudo bem? Show de bola? Então, desce na tela aqui comigo. Questão 8. Vamos lá. Considere um prisma regular reto de base hexagonal. Deixa eu desenhar ele aqui antes de continuar lendo. Base hexagonal. Sua favorita, né, professor? Exato, cara. Tá aí um hexágono e... já que é prisma, né? Aqui não ficou reto, não. Melhorou. Tá aí. Então, nós temos aí o nosso prisma. Ele vai pedir aresta, é isso? Deixa eu só fazer a minha frescura aqui. Show de bola. Considere um prisma regular reto de base hexagonal. Ou seja, isso aqui é um hexágono regular, já que ele é regular, né? Tal que a razão entre a aresta da base, vamos chamar a aresta da base de B, e a aresta lateral eu vou chamar de L, tudo bem? L de lateral. É raiz de 3 sobre 3, beleza. Então, vou colocar essa informação aqui do lado. A base dividido pela aresta lateral é igual a raiz de 3 sobre 3. Eu vou querer isolar L. Então, multiplica isso cruzado. L raiz de 3 é igual a 3B. L é igual a 3B sobre raiz de 3. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Isso fica 3B raiz de 3 sobre 3. Corta 3 com 3. L é igual a B raiz de 3. Então, nós temos aqui uma informação, uma relação entre L e B. Tudo bem? Beleza. Então, utilizei aqui propriedades de radiciação, sim? Se tiver dificuldade nisso, dá uma olhada lá na aula de radiciação. Ok? Bom, aumentando-se a aresta da base em 2 e mantendo-se a aresta lateral, o volume aumenta em 108. Então, calma aí. Qual é o volume inicial? O volume inicial é a área da base vezes a altura. Sim? Como é que é a área da base? É a área de um hexágono. A área de hexágono é lado ao quadrado, raiz de 3... Perdão, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Isso aqui é SB. E a altura, hein? Como o prisma é reto, a altura é igual à aresta lateral. Certo? Como ele disse que L é B raiz de 3... eu posso substituir, isso fica 6, vamos simplificar, né? 3b ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes L, que eu sei que é igual a B raiz de 3. Portanto, o meu volume inicial é de 3, b ao quadrado vezes b dá b ao cubo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Isso dividido por 4. Fazendo esta conta, você obtém 9b ao cubo sobre 4. Então, este é o volume inicial
deste hexágono, ó, deste prisma reto de base hexagonal. E qual é o volume final? O volume final, ele vai continuar sendo a área da base vezes a altura. Acontece que agora, quando eu for utilizar a fórmula do hexágono, da área do hexágono, eu vou ter que somar 2 em B. Então, vai ficar exatamente a mesma fórmula, só que ao invés de B, eu vou escrever B mais 2, porque a aresta da base foi aumentada em 2, certo? Muito bem, então eu somei 2 em B, por quê, professor? Porque a aresta da base aumentou em 2. Isso aqui vezes L. Perceba que é exatamente a mesma conta que eu fiz aqui, só que adicionando 2 à aresta da base. Sim ou não? Bom, eu já vou substituir esse L por B raiz de 3 aqui mesmo, tudo bem? Vou fazer a simplificação, aqui vira 3, aqui vira 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes B mais 2 ao quadrado vezes B. Aqui é sobre 4, gente, perdoa. Ah, não, é sobre 2, tá certo. Ou seja, aqui já tem um erro, né? Porque eu simplifiquei e não modifiquei. Perdão, tinha que errar, né? Senão não é um dia correto, né? Para todo mundo, o que eu fiz foi, eu simplifiquei o 6 com 4 aqui em cima, aqui vira 3 e aqui vira 2. Aí eu escrevi o 3 e não escrevi o 2, tá bom? Então agora tá certo. Sobre 2. Agora sim, agora tá tudo certinho. Então esse é o volume inicial e esse é o volume final. Então, por aplicação de fórmula, olha como é que dá propensão a erro, né? Essas continhas dão propensão a erro direto, né? Bom, então, só para quem ainda não sacou, eu estou utilizando isso aqui direto. Eu vou escrever aqui, para você que gosta de fazer formulário, já ter aí. Área do hexágono é 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sobre 2, professor, sobre 2, professor. Isso. Tá aí. Beleza? Área do hexágono. Então, show de bola. Então, nós temos aí o volume inicial desse prisma e o volume final, que é aquele que acontece depois que há o aumento, certo? Ele disse pra gente que o volume do prisma fica aumentado de 108 centímetros cúbicos, certo? Isso significa que o volume final é igual ao volume inicial mais 108, sim ou não? Só que o volume final, professor, é 9 vezes plá, 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 né? Então, vamos escrever aí, 9 vezes B mais 2 ao quadrado vezes B sobre 2 é igual a 9B ao cubo sobre 2 mais 108. Beleza? Agora a gente tem que resolver essa equação. Acabou a geometria espacial aí, agora é álgebra, né? Então vamos lá ver como é que a gente resolve isso aí. Eu, em primeiro lugar, multiplicaria tudo por 2 para acabar com esses 2 aqui. Então, quando eu multiplicar isso tudo por 2, aqui vai sobrar somente o numerador, aqui vai sobrar somente o numerador, e aqui, como não tinha nada, eu vou ter que multiplicar. Isso aqui dá 216. Eu dividiria agora tudo por 9. 9 dividido por 9 é 1. 9 dividido por 9 é 1. 216 dividido por 9 dá 24, eu acho. Então, a conta ficou assim.
b mais 2 ao quadrado vezes b é igual a b ao cubo mais 24. Será que dá para fatorar? Não dá nada, né? Então, vamos lá. B ao quadrado mais... quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vezes B. Passa esse B ao cubo para o outro lado. Passa esse 24 para o outro lado. Eu já estou vendo que vai cair numa equação de segundo grau. Aí, distributiva. Plá, plá, plá. Então, B ao quadrado vezes B dá B ao cubo, mais 4B ao quadrado, mais 4B, menos B ao cubo, menos 24 é igual a 0. Tudo bem? Corta B ao cubo com B ao cubo. Fica 4B ao quadrado, mais 4B, menos 24 é igual a 0. Divide tudo por 4. B ao quadrado mais B menos 6 igual a 0. E aí você tem duas alternativas. Ou você faz Bhaskara, ou você faz soma e produto. A soma aqui é menos 1 e o produto é menos 6. Então, dois números que multiplicados dão menos 6, soma dá menos 1, é menos 3 e 2. Isso, menos 3 e 2. Menos 3 não convém, então B é igual a 2. Achei a aresta da base inicial do nosso prisma. Ele quer saber o volume do prisma original, né? Tá aqui a fórmula, né? 9B ao cubo sobre 2. Então, volume inicial, cabe aqui? Não. Então, vou fazer aqui mesmo. 9B ao cubo sobre 2. Isso fica 9 vezes 2 ao cubo sobre 2. Tô vendo se eu não errei nada. Não errei nada. 9 vezes 4, que é igual a 36 centímetros quadrados. Então, gabarito. Trapézio de bola. Bom, show de bola, gente. Então, estamos indo aí. Tá rolando? Sobe aqui comigo. Da SpaceX ainda falta uma de prismas. Que a última vez que caiu prismas na SpaceX foi em 2015. Sim. E a gente vai fazer e a gente vai dar um intervalozinho. Eu aconselho que você também dê um intervalo a si mesmo. Dê uns 10 minutos de intervalo para você poder se preparar para a próxima parte. Tudo bem? Então, vamos direto para a questão? Vamos lá, questão 9. Desce aqui na tela. As medidas das arestas de um paralelepípedo retângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Opa, professor Ismael. Professor Ismael Santos explicou isso aqui com toda a destreza que esse grande mestre tem em aritmética e álgebra. Quem não assistiu, vá lá, assiste a aula dele de proporção, gente. Pô, você aprende a fazer isso aqui, ó, perfeitamente. Então, e ele disse que a soma dessas medidas é igual a 48. Calcule a medida da sua área total. A área total de paralelepípedo, gente, tem uma fórmula bonitinha, é assim, ó, AB mais AC mais BC. Ok? Então, isso aqui é a área total. A gente precisa, então, achar A, B e C, porque senão a gente não resolve, né? Então, vamos fazer o seguinte. O truque aqui, gente, para você caracterizar a proporcionalidade direta, você faz assim, ó. Você escreve o A, o B e o C. Sinaizinhos de igual. Escreve as proporções que ele te deu, 3, 4, 5. E joga um K do lado de cada número. Beleza?
Ele disse que a soma das medidas é 48, portanto 3K mais 4K mais 5K é 48. Portanto, 12K é igual a 48, K é igual a 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Achei cada uma das medidas. E aí é só partir para o abraço. Então, 12 vezes 16, 12 vezes 20, 16 vezes 20. Bom, 12 vezes 16 dá 192, isso. 12 vezes 20, 240. E 16 vezes 20 dá 320. Tudo bem? Aí, fazendo essa conta, isso aqui dá 560... 752. Isso. E aí, 2 vezes 752 dá 1.504 centímetros quadrados. Aí você vê que ele colocou aqui o 752, né? Filho da mãe, né? Muito bem, gabarito, letra E. Bom, sobe aqui comigo. Galera, finalizamos aqui as questões da SpaceX de prismas, tudo bem?